trigonométricas. Tá? Nosso tópico de trigonometria, na nossa terceira aula, a gente vai começar a dar início, né? Vamos dar início às relações trigonométricas. Então, olha só, eu fiz um quarto de círculo aqui na tela para vocês. Ó. Nós temos um quarto de círculo, né? O círculo trigonométrico. Eu peguei apenas o primeiro quadrante, tá? E marquei um ponto B, né? Um ponto B. E este ponto B vai te dar a origem ao meu arco AOB, tá? Então, ó, o meu ângulo AOB. Então é isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu já vou traçar aqui, ó, representando o meu ângulo X. Tá? Vamos fazer de conta que está uma retinha aqui. Aqui é o meu ângulo X, ok? Que representa o AOB. O que nós vimos até agora? Nós vimos até agora o seguinte, ó. Se eu projetar este arco, este ponto B, em relação ao eixo X, ó, se eu projetar ele em relação ao eixo X, perpendicularmente, né, ao eixo X, aqui eu gero um vetor. E este vetor, ele recebe o nome de cosseno de X. Tá lembrado? Olha aqui, ó. Aqui é o meu cosseno. O tamanho deste vetor é o meu cosseno, ó. Então eu vou pintar aqui, ó, o tamanho deste vetor aqui no eixo X. Eu vou fazer um vetorzinho aqui. Este aqui é o que a gente chama de cosseno de X. Tudo bem? Este tamanho é o que nós chamamos de cosseno de X, do teu ângulo X aqui, certo? Se eu fizer o mesmo e projetar este arco, este ponto B, em relação ao eixo Y, por sua vez, ó, perpendicularmente em relação ao eixo Y, ó, eu vou gerar um outro vetor. Ó, formei um ângulo aqui de 90 graus em relação ao eixo Y, e aqui eu gero a medida de um outro vetor. E este vetor, por sua vez, ó, que vai até aquela projeção perpendicular lá, ó, este vetor é o que nós chamamos de seno de X. Tudo bem? Eu tenho o cosseno de X em relação ao eixo X, seno de X a projeção em relação ao eixo Y. O que eu quero te chamar a atenção? Eu quero te chamar a atenção, ó, percebe comigo no meu desenho aqui, ó. Ó, aqui eu tenho o seno de X. Se eu olhar para o lado aqui, ó, este segmento que eu fiz aqui em verde, aqui, este aqui tem o mesmo tamanho do seno, ó. Então eu poderia escrever seno de X, correto? Ó, eu poderia escrever que esse pedacinho aqui tem a mesma medida do seno de X. Tudo bem? E este valor aqui do raio do círculo trigonométrico, quanto que vale o raio do círculo trigonométrico? A gente sabe que o raio do círculo trigonométrico vale 1, né? O raio do círculo trigonométrico é 1. Então repara que se eu puxar esse triângulo para cá, para a gente conversar com ele, olha aqui, ó, para a gente tomar cuidado aqui e poder enxergar melhor o que nós estamos fazendo, deixa eu só desenhar esse triângulo aqui, ó. Olha o triângulo que nós formamos. Este aqui é o meu ângulo X. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo eu tenho o cosseno de X. Aqui do lado, ó, oposto ao ângulo X, eu tenho o seno de X. E aqui, o raio do meu círculo trigonométrico é 1. E que tipo de triângulo é esse? Ele é um triângulo retângulo. Puxa, mas para aí. Nos triângulos retângulos tem um teorema muito importante, né? Que é o teorema de Pitágoras. Lembra? Ó, o teorema, até eu vou escrever aqui, ó. Teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras, ele fala
Eu até vou puxar aqui, ó. O que fala o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, correto? Isso é o que fala o Teorema de Pitágoras. Mas para aí, quem é quem nesse meu triângulo aqui, ó? Se a gente parar para olhar o meu triângulo, né, o meu triângulo formado pelas funções trigonométricas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, olha aqui, ó, lado oposto ao ângulo reto. Lado oposto ao ângulo reto é tua hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Cateto e cateto. Então, o que eu poderia escrever? Eu poderia escrever a hipotenusa ao quadrado, 1 ao quadrado, é igual, opa, vamos voltar ali, 1 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Certo? O que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. Aí eu poderia escrever, ó, seno ao quadrado de x, mais cosseno ao quadrado de x. Ou seja, eu cheguei numa expressão, ó, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Esta fórmula aqui, ela recebe um nome. Ela é chamada de relação fundamental da trigonometria. Ela sai de onde? De um teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, nós chegamos nessa relação, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tá certo, gente? Muito obrigado. Né? Fizemos a primeira relação trigonométrica, em seguida a gente vai fazendo as outras. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.